Olá, eu sou Sofia Frazoa e esta é a segunda temporada do podcast Caminhos da Alma, com novos temas, novas reflexões, novas ideias, novas partilhas, aqui num espaço seguro, de confiança, em que podemos refletir sobre a vida e sobre os nossos incómodos, sobre as nossas ansiedades. O tema de hoje é: a vida é uma passagem. Não é para causar ansiedade, não é para causar transtorno, nem para ficarmos deprimidos a pensar que a nossa vida tem um fim, mas é para nos relembrarmos de algumas coisas que podem ser importantes no sentido de nós aproveitarmos cada vez melhor a nossa vida e vivermos o dia-a-dia com mais alegria, com esperança e com propósito. Eu havia muito em miúda, e de certeza que muitos de vocês também, esta expressão de que a vida é uma passagem, de que nós temos de aproveitar, de que tudo passa muito rápido, de que nós temos de relativizar. E quando eu era mais nova não percebia muito bem porque é que me diziam isto, porque sentia, como todos nós quando temos 20 anos, 20 e pouco, 30, de que ainda temos muita vida pela frente e muito tempo para viver. À medida que o tempo vai passando e que a idade vai avançando e que nós vamos tendo experiência de vida, vamos percebendo que de facto passa tudo muito rápido e de que isto é uma passagem que nós estamos a ter aqui. E isto leva-nos a algumas reflexões, sobretudo quando acontecem acidentes trágicos e eventos imprevistos que nos mudam a vida por completo, que mudam a vida das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós nem conhecemos as pessoas, mas aqueles eventos trágicos e que recentemente têm acontecido levam-nos a pensar numa finitude e, mais do que isso, no imprevisível. Há uma ideia de que nós pouco ou nada controlamos, sobretudo quando são eventos assim maiores, quando é algo, uma perspectiva maior da nossa vida. E há também esta ideia de que a qualquer momento pode haver um evento que nos transforma e que muda a nossa vida para sempre. Nós somos uma cultura que não gosta muito de lidar com a ideia de morte e aproximamos desta ideia e refletimos um pouco sobre ela quando nos é dado, por exemplo, um diagnóstico médico em que sentimos que pode ser uma possibilidade, quando somos confrontados com a morte de um ente querido, de alguém que amamos, de um amigo ou de alguém nas proximidades, e aí sim nós paramos para refletir, eventualmente, e para pensar que aquilo que já ouvimos dizer muitas vezes e que já lemos em muitos livros, quase uma frase feita, de que a seguir ao nascimento, a morte é o momento mais seguro, mais previsível, mais definido que existe na nossa vida. Tudo o resto é uma construção e às vezes algumas coisas nós conseguimos controlar, muitas delas não. Quando nós temos esta consciência de que a morte é inevitável, um dia vai acontecer, nem sequer sabemos como, nem quando, nem em que circunstâncias, que a vida, portanto, é uma passagem, nós, em vez de nos deprimirmos, poderíamos pensar noutra forma de encarar a nossa vida e de levar mesmo a vida como uma passagem. E são algumas dessas ideias que eu gostava aqui de partilhar convosco. Não são ideias, reflexões fáceis de digerir ou sequer de pensar muito nelas, mas há aqui temas que são importantes. Eu sinto, e penso que nós devíamos olhar para isto, perceber a nossa pequenez, que se calhar nós colocamos em sítios de grande importância e damos muita importância a coisas que na realidade não são assim tão importantes. E nós podemos pensar nas pessoas que já perdemos ao longo da vida e quando sentimos muita dor e só queríamos que o mundo tivesse parado connosco para sentir a mesma dor que nós, e o mundo continuou. E isso vai acontecer connosco. E quando nós nos sentimos ou pensamos que somos este grãozinho de areia, que pouco ou nada controlamos, que não somos assim tão importantes num contexto maior, somos um ser humano que um dia vai embora e que deixou aqui a sua marca ou não, mas também com o passar do tempo ela vai sendo esquecida, nós impactamos as pessoas à nossa volta, as pessoas que amamos, as pessoas para quem fizemos a diferença, mas também isso um dia termina. E há aqui dois movimentos que deveriam acontecer quando nós tomamos consciência disso. O primeiro deles é nós diminuirmos os nossos níveis de arrogância. Nós percebermos que se calhar às vezes a forma como falamos com os outros, como nos comportamos, como agimos perante o mundo, são deslocados daquilo que é a nossa verdadeira essência e realidade, que é sermos tão pequeninos como um grãozinho de areia. O outro lado é no aumento da nossa humildade. E quanto mais nós conhecemos, nós experienciamos, nós vivemos, nós refletimos sobre estas questões de vida-morte,
de imprevisto, de nada controlar, mais nós ganhamos esta humildade que estamos, eu não quero causar aqui o pânico, nem essa a ideia, porque às vezes traz insegurança, um bocadinho à mercê, mas à mercê de algo maior que nós não conseguimos explicar e que nos vai, no fundo, conduzindo e orientando para aquilo que podem ser os nossos passos, a nossa vida e o nosso final. Então há aqui uma certa humildade, ou deveria haver uma certa humildade, em relação à nossa postura perante o mundo, perante a vida, perante as pessoas que nos rodeiam, a forma como tratamos os outros no nosso dia-a-dia e a forma como, quando ganhamos ou perdemos, também nos posicionamos. Nós devíamos, ao ganhar esta outra perspectiva da vida, viver mais felizes também. Nós sabemos que a felicidade são momentos e que não há aqui um passaporte ou um bilhete que nos leva à felicidade eterna. Mas estes momentos de felicidade, nós queremos agarrá-los à outra vontade de viver quando percebemos que isto tem um tempo e de que há uma passagem, de que é tudo muito rápido. Então o que é que fazemos entre uma estação e outra é muito importante. Nas minhas reflexões, e gostava de partilhar isto convosco e que comentassem também, eu sinto que há aqui coisas que mudam no nosso comportamento. Por exemplo, nós passamos a comparar-nos menos com os outros e mais connosco na nossa versão anterior, na nossa evolução ao longo do tempo. De nada me adianta comparar-me com alguém que não tem o mesmo caminho do que eu, que não tem a mesma história, que não vai para os mesmos sítios, que não fez as mesmas opções de vida e cujo desígnio também não sei qual é. Então eu tenho de me preocupar com a minha vida e com o meu. Esta comparação dá-me logo mais vontade de viver, que é, eu vou viver a minha vida. Em que é que eu evoluí? No que é que eu ainda posso evoluir mais? Quais foram as conquistas? O que é que eu já fiz? Qual é o meu percurso e o que é que eu ainda gostava de fazer? E também este mecanismo e movimento de descoberta em que nós vamos ao encontro de nós próprios. Nós vamos tentar perceber se há um tempo limitado, que ainda por cima não sabemos qual é, se o jogo um dia vai acabar, como é que eu me quero posicionar neste jogo? Quem sou eu? Quais são as minhas características? Como é que eu sinto que posso dar um contributo de acordo com aquilo que eu sou? E como é que eu posso encaixar e pertencer a um sítio de onde eu um dia vou sair? Isto dá-nos alguma vontade de irmos à procura, de não perdermos muito tempo a fazer coisas que nós não gostamos, a ser quem nós não somos, a agradar aos outros e não a nós, e dá-nos uma vontade imensa de ir à procura de quem eu sou. Eventualmente, estes questionamentos são as chamadas crises de meia-idade. Quando alguém já sente que fez um percurso, que atingiu determinadas coisas, conquistou aquilo que gostaria, que a sua vida até foi uma vida para a própria pessoa bem-sucedida e confortável, depois há todo aqui um questionamento que é como é que eu quero levar a minha vida a partir daqui para a frente. Outra mudança de comportamento que eu noto quando tomamos esta consciência de tudo o que temos vindo aqui a falar é que nós nos tornamos mais tolerantes e mais pacientes com os outros e connosco. Com os outros também porque selecionamos muito bem as nossas batalhas. Durante muitos anos fomos perdendo tempo, energia, desgastámos com guerrinhas que hoje olhamos para trás e percebemos que tinham menos importância, não eram assim tão importantes, e hoje já sentimos que a energia já não é tanta e nós não queremos desperdiçar. Se nos foi dada a oportunidade de chegar até aqui, e com estas confusões todas muitas vezes, não queremos desperdiçar a oportunidade e o que ainda resta com pessoas, com situações, com discussões que não aportam nada ao nosso bem-estar, à nossa tranquilidade, à nossa felicidade. Nada disto do que eu disse aqui, do que eu refleti aqui, é para causar desânimo, ansiedade, pânico, medo, muito pelo contrário. Não é para nós nos apagarmos e deixarmos de intervir, por exemplo, socialmente, e é para nós tomarmos consciência de que aproveitar ao máximo também não é viver sem regras, não é fazer tudo o que nós queremos e não nos importarmos sequer, nem connosco, porque tudo tem consequências, nem com os outros. É viver com intenção, que são coisas completamente diferentes. Vamos mostrar-nos ao mundo de outra maneira, de uma forma empoderada, ponderada e construtiva. E construtiva porquê? Porque nós sabemos quem somos, sabemos o que é importante para nós, quais são os nossos limites, até onde é que os outros podem chegar a nós e onde é que já basta, o que é que admitimos na nossa vida ou não, e isso dá-nos um viver com outra presença. Um mundo conflituoso, agressivo,
impulsivo, ruidoso, não é um mundo tranquilo, poderoso, empoderado. Pelo contrário. Nós só temos estas atitudes mais ruidosas, mais intempestivas, mais de poder, quando temos medo. Porque se eu não tiver medo de quem eu sou, portanto, sabendo quem eu sou, sabendo como me oriento, deixando fluir de alguma forma aquilo que a vida tem para me mostrar e a forma como eu me quero posicionar, eu vou tendo segurança cada vez mais naquilo que eu sou. E aquilo que os outros pensam de mim, aquilo que os outros me exigem, aquilo que os outros veem de fora, aquilo que o mundo exige de mim, passa a ser menos importante. Vamos fazer este exercício. Vamos pensar, e todos nós tivemos seguramente estas fases, naqueles momentos em que tínhamos de corresponder àquilo que estava fora. Tínhamos de ser muito proativas, tínhamos de andar muito em stress, de mostrar que trabalhávamos muito, se calhar até de falar mais alto, de falar com voz mais grossa, de nos posicionarmos. E o que isso nos causava internamente? O medo que nós tínhamos de ser descobertos, de que vissem que nós, cá dentro, aquilo era uma capa, uma máscara, mas cá dentro havia muita insegurança, fragilidade, muito medo. O stress que aquilo nos causou, se calhar as noites sem dormir, a pele, o cabelo mais fraco, portanto, todas as consequências somáticas que este comportamento, que estas máscaras tiveram em nós, e vamos compará-las com outros momentos assim iluminados em que nós sentimos, olha, eu cheguei tanto ao limite que agora eu não consigo mais ser aquilo que os outros querem, eu tenho de ser, vou fluir, vou sentir, vou relaxar, e em como isso nos trouxe muito mais bem-estar e uma libertação maior daquilo que está fora. E às vezes eu questiono-me, e gostava de nos levar a questionar, se comparando qual é o sítio onde nós queremos estar e onde nos queremos sentir. E comparando as duas nossas versões, qual foi aquela em que nos sentimos pessoas mais poderosas, pessoas mais seguras, pessoas mais tranquilas. A minha resposta é que é precisamente a situação em que eu me ouvi, as situações em que eu me ouvi, em que eu relaxei, em que eu acalmei, em que eu disse para mim, eu não consigo mais, portanto não dá para ser de outra forma, eu tenho de ser fiel e autêntica àquilo que eu sou e tenho de encontrar uma paz interna e uma tranquilidade. E isso automaticamente veio trazer mais felicidade. E os outros também acabam por reconhecer isso e a vida acaba por retribuir aquilo que nós temos dentro. Desconfiamos sempre de quem tem necessidade de mostrar muito. Nós próprios, quando estamos nesse momento de eu tenho de mostrar o que tenho, que sou competente, eu tenho de falar mais alto, eu tenho de ser proativa, eu tenho de ser muito impulsiva, eu tenho de ser muito poderosa para que ninguém me ataque. Isto é precisamente resultado de uma falta de poder interior e de uma falta de segurança. Isto vem do medo. Então tentemos, se a vida é uma passagem, como é que nós estamos a fazer essa travessia? O que é que eu já fiz e o que é que me falta, o que é que eu sinto que me falta para aproveitar melhor a vida? E depois de respondidas estas questões, se eu sinto que há algo específico que me falta para aproveitar melhor a vida, há algo do meu domínio, ao meu alcance, que eu possa fazer, que eu possa agir para mudar essa situação e para sentir que estou a aproveitar. E depois disto tudo eu diria que é entregar. Ou seja, eu faço o meu melhor, eu sou a minha melhor versão a cada momento e depois deixo que seja a vida também a conduzir-me e a mostrar que aquilo que eu não domino, que eu não controlo, que eu não consigo, eu deveria deixar de me preocupar. Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Caminhos da Alma. Obrigada pela vossa presença. Nós voltamos em breve com mais um episódio e com mais temas. Até lá!